Não conhecer o que Deus pensa sobre nós pode nos manter no cativeiro, né? Isso aí está bem claro, vamos dizer assim, lá na parábola do filho pródigo, né? A gente sabe que o filho pródigo, ele saiu da casa do seu pai, né? Levou a sua herança, gastou tudo, e ele acabou trabalhando, cuidando de porcos. E havia fome sobre aquele local lá que ele estava morando, e ele acabou tendo que comer a comida dos porcos. E um dia ele caiu em si, né, e disse para si mesmo, né, eu vou voltar para o meu pai, quem sabe ele me considere digno, né, de ser um de seus empregados. Ele não conhecia o pai, ele não conhecia a natureza, vamos dizer assim, da filiação, a natureza do amor de Deus em relação ao filho, que é o filho pródigo. Então ele, na cabeça dele, na mente dele, no pensamento dele, ele se considerava indigno. Ele achava que ia ser difícil convencer o pai dele a ser um de seus empregados. Então, olha a situação. Então, quando ele chega na casa do pai dele, o pai dele corre, né, abraça ele, beija ele, traz ele para dentro de casa, manda trazer a melhor veste e manda trazer o anel. E anel, nesse contexto, ele tem o sentido de autoridade, né, de nobreza, vamos dizer assim, de governo, né, porque Deus, quando ele envia Jesus Cristo, né, Jesus Cristo é investido de toda a autoridade, e essa autoridade ele dá à igreja, aos cristãos. Então, o pai do filho pródigo, ele nem ouve o que o filho pródigo está, vamos dizer assim, propondo, né? Ele não considera, vamos dizer assim, a ideia do filho pródigo, né? E nós, muitas vezes, por causa de nossos erros, né, nós nos tornamos, nós pensamos que somos indignos de ser considerados filhos de Deus, né? E isso é um erro, porque essa filiação que nós obtivemos, né, em relação a Deus, ela custou um preço, que foi pago na cruz. Nós nos tornamos filhos. Então nós temos que ter a consciência de filhos, né, que Deus está disposto, né, a nos dar tudo aquilo que é direito nosso. A Bíblia diz que nós somos herdeiros do reino. Nós somos filhos de Deus. Então nós precisamos entender o pensamento de Deus. Nós precisamos conhecer o pensamento de Deus. Lá em Jeremias, né, eu acredito que na época havia essa polêmica em relação de Deus em relação aos filhos de Israel, né? Aí Deus faz uma declaração: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E esses pensamentos são de bem, pensamentos de paz, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa é a passagem do livro de Jeremias. Essa é uma declaração de Deus. Então nós temos que ter a consciência, porque se nós não tivermos a consciência da filiação, nós podemos permanecer no cativeiro, né? Então eu acredito que nessa parábola Deus quer dar a entender que o filho pródigo, ele relutou, né? Ele relutou em voltar para a casa do pai, porque ele se considerava indigno, né? Ele relutou em ir se reconciliar com o pai, ele se considerava indigno. Ele tinha, vamos dizer assim, restrições em relação a essa ideia, né, de pedir para que o pai o considerasse de novo, ou recebesse de novo, mesmo, né, ou na situação de empregado, não de filho. Então ele já se considerava indigno de ser considerado filho, ele se considerava indigno. E nós, né, precisamos entender, né, o pensamento de Deus, precisamos
compreender essa relação de filho, né? A nossa condição de filho de Deus, porque senão nós, em muitas áreas da nossa vida, nós vamos permanecer cativos, né? Deus, por exemplo, Ele, no plano da salvação, no plano da crucificação, Ele nos considera curados. Isaías diz, pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Então eu tenho que entender que no plano de Deus, na mente de Deus, no pensamento de Deus, a doença, ela ficou no passado, né? E na condição de filho de Deus, né, nós temos que entender ou compreender que Deus não deseja que fiquemos doentes, né? Então se nós não entendermos a nossa condição de filho, né, se nós não entendermos que a crucificação, que Jesus levou as nossas enfermidades, né, que pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados, nós vamos permanecer, ou podemos permanecer cativos das enfermidades, né? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Um abraço.